Bom, esse ano é um ano que eu tive pensando em algumas coisas que eu poderia aplicar na minha vida para melhorar mais a minha relação com essa ancestralidade que a gente conversou no vídeo anterior. Ver se eu deixo aqui o link do vídeo para quem não assistiu. E que é assim, uma questão fundamental nesse momento atual para a gente fazer esse resgate. A gente poder equilibrar um pouco mais a nossa psique. Que não é só uma questão de práticas, de questões comportamentais externas, né? São questões também que envolvem, né, de certa forma, influencia o nosso psiquismo quando a gente faz esse tipo de resgate. E eu tive pensando um pouco também no meu trabalho, né, em divulgação, de produção de conteúdo, e eu uso hoje muito o Instagram. Esse ano aqui é um ano de eu fazer vídeos aqui para o YouTube, então eu estou me dedicando bastante aqui aos vídeos. Mas eu estive sempre há 5 anos, faz 5 anos, né, que eu faço esse trabalho clínico de produção de conteúdo aqui no Instagram não, né, aqui no YouTube. E eu usava muito o Instagram. Ah, e aí eu comecei a perceber nesse último ano, agora dezembro para agora janeiro, algumas coisas assim do movimento do Instagram, né? Esse conteúdo que é sempre muito rápido, né? Um Reels ali que tem 1 minuto e alguma coisa, ou alguns segundos, um Stories também que tem uma duração muito rápida. Então é sempre um conteúdo muito rápido, né? E, de certa forma, quando você consome um conteúdo muito rápido, você tem aquele também um consumo, desculpa, uma digestão muito rápida também, né? Você às vezes nem digere aquele conteúdo, já está passando para outro. Então você vê ali um conteúdo que é muito interessante, você se empolga vendo, mas logo que acaba você passa para um outro conteúdo e aí você acaba esquecendo aquele conteúdo que você viu anteriormente. E isso é muito interessante, né, quando a gente pensa nesse resgate da nossa ancestralidade, porque quando a gente vê esse conteúdo rápido, consome um conteúdo muito rápido, que está lá no Instagram, em outras redes também, né, o TikTok e assim por diante. Você tem ali um conteúdo que você pode até achar interessante, mas logo depois aquela ali se dissolve, né? Aquela ali se perde, porque você não teve um momento de digerir, que requer um tempo mais longo, né? E aí, quando a gente fala da nossa ancestralidade, do nosso passado, né, as práticas ancestrais, a tecnologia ancestral, e aí a gente envolve tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês assistirem, quem quiser assistir, que envolve, né, por exemplo, você fazer seu próprio alimento, nem que seja algo mínimo, como cozinhar ali seu arroz, seu feijão, descascar ali uma verdura para você cozinhar e assim por diante. Como também você criar um animal, depois você poder, né, fazer ali todo o preparo dessa carne, que é uma prática ancestral, né, a gente para ver. Ou você fazer sua própria roupa, também é uma prática ancestral, você saber aprender a fazer tricô, costura, você pintar, fazer sua própria pintura, sua própria ilustração, representar esse inconsciente, você trabalhar os seus sonhos, né? Tudo isso são práticas ancestrais, cada uma num tempo específico, né, do nosso passado, da humanidade, mas são tecnologias ancestrais. E, de certa forma, esse retorno não é necessariamente um negacionismo, né? A gente negar o que a gente tem hoje de ciência, de conhecimento atual e assim por diante, porque poderemos cair aí nesse resgate como aconteceu alguns anos atrás, né, em pensamentos bastante primitivos, não, mas bastante medievais, né, inclusive, que, de certa forma, havia ali um desequilíbrio, porque eu resgato uma ideia anterior, mas eu nego a que existe atualmente. E aí vocês devem imaginar do que eu estou falando, né? A gente tem ali a terraplanismo, né? E outras ideias. E aí, de certa forma, isso nega, quando você nega aquilo que já temos hoje, que é onde a gente está, você, de certa forma, está mantém o desequilíbrio. Você descobre um santo para cobrir outro. O desequilíbrio continua. Então não é isso que eu estou trazendo aqui, né? Mas justamente a gente resgatar para trazer para o momento atual e a gente equilibrar com o que a gente já tem hoje. Eu estava até comentando ontem no grupo de leitura que eu tenho, que a gente estudou sobre sonhos,
E aí eu falei, estava falando sobre esse assunto e eu falei sobre aqui na minha região, aqui no Ceará, no passado tinha-se muita prática de conversar na calçada. Quando chegava ali à tardezinha, as pessoas colocavam as cadeirazinhas na calçada, de frente à sua casa, e ficavam conversando ali, entre amigos, familiares. Às vezes os familiares vinham das suas casas vizinhas ali, sentavam também para conversar. E assim por diante. Era uma prática, né? Uma prática não tão antiga, né? Mas é uma prática que hoje a gente pouco vê. Né? Quando eu circulo aqui pelos bairros aqui da cidade, você pouco vê as pessoas com essa prática. Você vê ali as famílias mais tradicionais ainda mantêm esse tipo de prática. Hoje está tudo muito violento, né? A gente tem um perigo você estar na calçada com o celular, então conversando, porque alguém pode passar e querer fazer algum tipo de mal. Então, assim, obviamente, se eu for resgatar esse tipo de prática, não é que eu vou fazer igual a como se fazia antigamente. Pode até ser se for o caso, se caber, né, na minha atualidade. Mas vai ter práticas que não cabem mais a forma como a gente fazia antes com a forma com que a gente tem hoje. Né? A nossa realidade mudou também. A gente não pode negar como está aqui hoje. Né? O que a gente tem hoje. Por exemplo, estou falando aqui de Instagram, redes sociais, né? YouTube, etc. Então, uma das formas da gente divulgar nosso trabalho enquanto profissional é usar o Instagram, usar a rede social. É usar esse mundo digital, né? Esse mundo de rede digital. Então, assim, eu não posso também, de certa forma, ficar numa inocência de dizer, não, eu vou trabalhar somente usando a. Não vou usar, né, na tecnologia, rede social, etc., para divulgar meu trabalho, vou usar somente a divulgação. Como é que eu poderia falar? A divulgação externa, né, real ali. De certa forma, isso pode dar certo, mas também pode ser muito falho hoje em dia, porque todo mundo hoje consome algum conteúdo em alguma rede digital, seja o YouTube, o Instagram, o TikTok da vida, né? O Facebook, não, enfim, todo mundo hoje tem algum tipo de rede social. Né? Tem algumas pessoas assim que pouco utiliza, né? Mas ela tem ali alguma conta, criou alguma conta, ela tem alguma coisa ali naquela rede social, nem que seja para ver seus amigos, né? Acompanhar o que está acontecendo. Mas, e aí, ou seja, se eu querer negar que essa é uma realidade, isso impulsiona a nossa divulgação enquanto profissional, eu estou negando um fato. E eu estou negando a minha momento atual, minha realidade atual. No momento que eu faço isso, eu crio uma divisão. Eu fico somente posicionado no meu passado, nego meu presente, aí eu me torno um sujeito dividido, não inteiro. Isso para a nossa psique, isso é altamente grave, né? Isso cria, digamos assim, feridas, né, psíquicas. Bom, e aí a questão não é negar o que a gente tem hoje. Esse resgate é justamente você trazer aquilo que acontecia anteriormente, essas práticas que não são rápidas, como esses conteúdos que a gente consome hoje na rede social. Não é rápido, é algo que leva um tempo para ficar pronto. Você pega um cozimento, a produção de um alimento leva um tempo para que ele fique pronto. A costura, né, o fabricar de uma roupa leva um tempo para que aquilo ali também fique pronto. A pintura manual também leva um tempo. Então é tudo muito mais lento. É diferente de um conteúdo na rede social que é tudo muito rápido. Então a gente de certa forma, consome, ingere um tipo de conteúdo, seja intelectual, algo que nos diverte, enfim, a gente consome algo ali que é muito rápido e às vezes nem dá tempo de fazer a digestão. Né? A gente nem digeriu aquilo, passou da nossa. E aí fica somente um consumo químico, neuroquímico. Né? Você ter, poxa, tido ali um momento de prazer, de ter visto ali uma novidade, né? Algo que foi novo, e a nossa psique ela gosta de coisas novas, que isso dá digamos assim, um up ali no nosso sistema neuroquímico. E, de certa forma, a gente fica viciado nesse tipo de consumo. Rápido, né, muito rápido, conteúdo rápido, estímulos visuais e algo sempre muito novo. Então a gente fica viciado naquele tipo de conteúdo. A gente já sabe que se a gente for lá no Instagram, clicar naquela abazinha de ver ali o Reels, vai ter alguma coisa engraçada, alguma coisa legal, alguma coisa que a gente vai gostar. A gente já fica atento, viciado de que a gente vai ter esse tipo de conteúdo ali. Isso não é legal para nosso sistema psíquico, né? Porque, tudo bem, isso pode ser legal em alguma parte, em algum momento da nossa totalidade, né? Mas, por outro lado, a gente precisa também de consumos mais lentos.
A gente precisa também de conteúdos mais que demore a gente a digerir. A gente precisa, por exemplo, a gente às vezes consome leitura na rede social, né? Tem um post, depois tem a legenda que a gente vai ler. Mas é uma legenda muito curta. Não é diferente de você ler um livro, que leva um tempo para que você termine aquele livro. Diferente de você assistir um filme, por exemplo, que leva um tempo para que você termine 2 horas, 2 horas e pouco, 1 hora e alguma coisa, para que você termine de finalizar toda aquela narrativa que tem ali no filme. Diferente de você escutar uma história de um contador de história, que era também uma prática muito comum, né? As pessoas contarem histórias, que leva um tempo para que aquela pessoa termine. Hoje em dia a gente nem quer escutar as pessoas, né? No nosso dia a dia ali, quando manda um áudio, a gente bota ali numa velocidade muito rápida, porque não conseguimos ouvir a pessoa. Né? Tem gente que tem essa prática de acelerar o áudio, que ela tem uma ansiedade de que termine logo aquele áudio. Não consegue ouvir aquela pessoa na sua forma própria de falar. E aí, novamente, o Instagram entra como uma certa, vou dizer assim, vilão, para brincar um pouco, né? Um certo vilão da nossa ancestralidade, né? Daquilo que é ancestral para nós. Porque temos aí diversos tipos de conteúdo, mecanicidade, o algoritmo, que auxilia com que a gente fique cada vez mais tendenciado a querer esse tipo de conteúdo. E assim a gente se afasta dessa lentidão da vida. Né? Porque quando você para pensar no desenvolvimento de uma pessoa, de um bebê que depois se torna uma criança, se torna um adolescente, depois se torna um adulto, aí depois passa uma fase na adultez, depois se torna entra na velhice, né, e assim por diante. Então leva um tempo para que a gente passe por cada uma dessas etapas. O desenvolvimento do corpo ele é lento. O desenvolvimento de uma planta, você planta ali uma sementezinha, leva um tempo para que ela se transforme numa árvore e comece a dar seus frutos. Então, tudo isso requer essa lentidão da vida, da existência mesmo, que de certa forma a gente se afasta de experienciar isso. Quando a gente está ali envolto, entregue nesse consumo massivo de conteúdos de redes sociais. A gente se entrega àquilo, se envolve com aquilo e se afasta da lentidão da vida. Não é que a gente não possa consumir conteúdos rápidos, né? Porque às vezes até alguma coisa ali muito rápida nos auxilia. Uma prática, uma receita, alguma coisa ali que é uma poesia que alguém lê, que alguém recita ali na rede social, um trecho de uma música, sei lá. É interessante também que o conteúdo rápido. A questão é a gente ficar fixado no conteúdo rápido. A questão é a gente não querer ou não ter mais cabeça para a lentidão da vida. A espera, né, que requer uma paciência, requer um tempo para que você ver os primeiros brotos, os primeiros frutos, as primeiras folhagens ali nascendo, crescendo. Então tudo isso leva um tempo para que aconteça. Então, novamente reforçando, né, o Instagram, e aí por que eu estou falando isso, né? Porque, como eu falei lá no início do vídeo, né, eu estou percebendo toda essa movimentação do Instagram, fui percebendo agora em dezembro para agora em janeiro, e nascendo em mim um movimento de, bom, preciso sair daqui, preciso sair desse Instagram. Preciso encontrar uma outra forma das pessoas conhecerem meu trabalho, conhecerem, né, a minha visão de mundo, meus valores, minha forma de entender a psicologia, a forma como eu penso que deve ser transmitida a psicologia, no caso a psicologia analítica, né, a psicologia do Carl Jung, a forma como eu acredito, enfim, tudo isso. E aí o Instagram, a gente acaba também tendo que produzir conteúdos rápidos. Um dia desse eu estava querendo fazer uns stories mais longos ali, e de repente a ferramenta modificou ali o temporizador ali do Stories, e eu achava que o Stories estava sendo muito rápido. Ele, em vez de durar 1 minuto rodando ali, temporizando, ele estava rodando muito rápido, acho que 30 segundos, e aí ficava ali parado, mas não finalizava o Stories, e depois ele finalizava quando chegasse aos 1 minuto, né, que é o tempo ali do Stories, 1 minuto e alguma coisa, eu acho, se eu não me engano. Mas eu vendo aquilo ali, finalizando em 30 segundos, eu fiquei ansioso. Não dava para eu ver quando que ia acabar o tempo mesmo do meu storage, né? Estava ocultado ali pela alguma atualização da ferramenta, possivelmente, né?
E aí eu me senti, poxa, tá cada vez mais criando um mecanismo para a gente construir conteúdos rápidos. O próprio algoritmo, né? Agora, nesse ano, eu modifiquei completamente minha linha de produção lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram para quem quiser dar uma olhada, quem quiser me seguir também. Então mudei completamente a minha linha de produção para conteúdos mais lentos, mais contemplativos. E, assim, a entrega é outra, uma entrega muito desvalorizada. Então, senti essa necessidade de sair do Instagram e focar mais nesse conteúdo lento, né? Esse conteúdo que vocês possam me conhecer. E quando a gente tem um conteúdo, esses estímulos, essa novidade, que a gente está toda hora querendo algo novo ali no Instagram, por exemplo, a gente não cria raízes. Né? A gente para de criar raízes, de se fixar. Porque no momento que eu estou começando a criar algo ali com aquele conteúdo, com aquela pessoa que está transmitindo ali alguma coisa, acaba o vídeo e aí passa para outro. E aí pronto, né? Aí eu esqueço aquela pessoa, então eu até lembro, mas aí fica tudo muito rápido ali, depois eu vejo outro conteúdo, vejo outra pessoa, e eu não conheço tão bem aquela pessoa. Precisaria consumir assim uns 30 ou mais conteúdos daquela pessoa para que eu realmente entendesse a forma dela de pensar, de falar, de observar a realidade, o que é que ela compreende, os valores, assim por diante, eu pudesse familiarizar com ela. Né? Então requer um pouco mais de tempo para que a gente crie familiaridade. E aí, isso assim parece algo muito bobo, mas isso tem um impacto profundo na nossa psique. Quando a gente vê a nossa relação com as pessoas hoje no mundo real. A gente quer criar uma raiz, um laço com o outro de forma muito rápida. De repente, pô, quero que essa pessoa seja minha amiga, meu amigo, quero que ela me responda logo. Então, enfim. Mas só que a vida não é assim, às vezes leva um tempo, né? Tem toda essa lentidão para que se crie uma raiz, se enraize, se crie uma familiaridade com aquela pessoa. E infelizmente a rede social hoje está bem. Essas redes sociais com conteúdos mais rápidos, né? Tá bem. É bem triste quando a gente pensa isso, porque cria todo um impacto na psique das pessoas, dessas pessoas que ah, têm essa prática de consumir esse tipo de conteúdo. E aí você percebe, por exemplo, um conteúdo mais longo, como um vídeo como esse, que está chegando agora aqui aos 20 minutos, você passa uns 20 minutos conversando comigo. Você está 20 minutos aqui me ouvindo falar, me observando, me entendendo, olhando meus gestos, minhas movimentações, minhas crenças, o que é que eu acredito. Você chegou até aqui, por exemplo, você deve estar concordando com um tanto de coisa que eu estou falando, ou então quer ver até onde meu raciocínio vai chegar. Então veja que você tem mais tempo para se familiarizar comigo. Talvez em 2 vídeos você já cria uma familiaridade, já se interesse por mim, aqui, por meu conteúdo, já quer se inscrever aqui no canal, e assim por diante. Então veja que é bem diferente a lógica. É algo muito mais, um pouco mais real, né, do que o conteúdos rápidos que você pouco conhece aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está simplesmente atuando, está fantasiado de um personagem, está com aquela persona, né, uma máscara ali, e você realmente não conhece ela. Né? Então, assim, para brincar, fechar aqui o vídeo, né? Fujam do Instagram se vocês quiserem resgatar a sua ancestralidade. É só brincadeira, né? Mas por que brincadeira? Porque não é que o conteúdo rápido seja ruim, como eu falei, né? Só para reforçar. Mas a gente conseguir complementar, equilibrar com o consumo e a valorização também de conteúdos mais longos, como esse daqui. A gente poder sentar, assistir um vídeo de forma mais longa, nem que a gente não veja, mas a gente possa estar escutando, né, enquanto faz algum outro tipo de atividade, e assim por diante. Que é importante esse conteúdo longo para a gente criar raiz, familiaridade, resgatar essa dinâmica psíquica que está lá no passado, lá nos nossos ancestrais. Né? Ah, não é a coisa mística que eu estou falando aqui, que quando eu falo de ancestralidade parece um pouco essa lógica mística que temos hoje em dia, mas é simplesmente resgatar o nosso passado, aquilo que a gente negou, a gente e a humanidade negou. Quando a gente olha para hoje em dia, o que temos de ancestralidade sendo valorizada? Quase nada. Né? Pouquíssimas coisas. São pequenos movimentos sociais que a gente vê acontecendo. Então é isso, pessoal. Vou finalizar esse vídeo aqui por aqui. Se você gostou desse vídeo, quiser curtir, curta aí esse vídeo. Pode compartilhar também para quem você acha que vai se interessar.
Deixa aí seu comentário também se você quiser trazer alguma. Criar um diálogo aqui comigo também, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.